A gente volta a falar sobre a despedida do Papa Francisco, trazendo histórias de pessoas que estiveram pessoalmente com o pontífice e que têm histórias para contar. Então a gente vai conversar agora com o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Ele esteve no cargo durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff e se encontrou pessoalmente com o Papa. Boa tarde, olha, que prazer revê-lo, que prazer poder conversar contigo. Eu vou passar primeiro a primeira pergunta para a Basília Rodrigues, nossa analista e âncora, para ela ter o prazer de fazer a primeira pergunta para o senhor, já que foi ela que viabilizou esse papo. Basília, obrigada. Obrigada, amiga Bergamasco e também Yuri. Ministro, eu vou chamar de ministro aqui, seguindo a liturgia, né? Ainda que o senhor não esteja mais em uma posição ministerial, mas tem muita proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então essa conversa aqui vai ser até importante para a gente falar sobre outros assuntos também, do ponto de vista de articulação, de política, mas começando pelo fato do presidente ter anunciado que vai ao Vaticano participar desse momento de tamanha solenidade e consternação pela despedida do Papa Francisco. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o relacionamento entre os dois. Não teria pessoa melhor para perguntar sobre isso? O senhor que foi uma das pessoas que auxiliou ali de início esse primeiro contato de Lula com o Papa. Como é que foi isso? Bem, boa tarde, Basília. Boa tarde, Débora, Yuri. É uma honra para mim estar com vocês, assim como aos nossos telespectadores eu quero saudar. Seria muito estranho se Lula não fosse a esse funeral, dada a proximidade que foi construída entre ele e o Papa Francisco já há algum tempo. Eu, para resumir, diria que o grande gesto que aproximou definitivamente o presidente Lula e o Papa, além de muitos sinais para com o Brasil, para com a América Latina, foi quando estava preso e o presidente escreveu uma carta ao Papa, naturalmente naquela condição, sem ter sequer esperança que necessariamente essa carta seria respondida, e veio da parte do Papa não só uma carta, mas uma afetividade, uma solidariedade impressionante que emocionaram muito o presidente e definitivamente consolidou-se essa relação. Foi um gesto de coragem do Papa, porque naquele momento não seria fácil para o Papa assumir essa posição de apoio a uma pessoa que estava condenada, tanto que a Anunciatura Apostólica aqui pediu sigilo à época dessa carta, mas depois consultado, o Papa liberou para o público a carta. Então ali digamos, consolidou-se uma relação, mas que acima de tudo passa por uma identidade muito grande de projetos, de propósitos entre os dois. Essa luta incessante, definitiva, contra a fome e a miséria no mundo, unificou muito, aproximou muito os dois. Tanto que o Papa fez parte dessa aliança global contra a fome, que foi lançada agora lá no G20, mas desde sempre havia uma aproximação. Então eu diria que essa identidade foi fundamental para essa relação. E eu digo que o Lula o presidente não vai a Roma apenas em nome pessoal. Ele vai também num gesto em nome do povo brasileiro, que todos devemos muito ao Papa. A simpatia do Papa pelo Brasil era uma coisa claríssima, transparente. E, portanto, e o Papa transcendeu muito, nós todos sabemos, os limites da Igreja. O Papa se tornou um cidadão do mundo porque ele amou a humanidade das pessoas, superando todas as diferenças, todos os preconceitos, as guerras e divisões. Então, eu acho que é necessário que o presidente Lula fosse a Roma e assim ele o fará. Ministro, por que o senhor levou uma camisa do Palmeiras para o Papa, hein? Débora, na primeira vez que o Papa veio ao Brasil, quero lembrar 2013, na Jornada Mundial da Juventude, aliás, foi a primeira viagem internacional do Papa, foi uma viagem maravilhosa. Vocês devem se lembrar da informalidade dele, do carinho dele. Quando ele desceu do avião, eu brinquei com ele, dizendo que eu torcia por um time
que teve um jogador, o Luiz Artime, que tinha jogado no São Lourenço. E ele falou, um gran jogador, muito bem. E aí nasceu essa relação meio esportiva, e quando eu fui com a presidenta Dilma a Roma, fiz questão de levar a camisa, o manto glorioso do Alviverde para ele, e ele naturalmente agradeceu muito. Para ver que o Papa Francisco era ecumênico, ele era torcedor de São Francisco, e que nós aqui, ministro, somos ecumênicos também. Estamos exibindo uma imagem da camisa do Palmeiras num jornal duplamente ancorado por corintianos. Falando em um corintiano que o senhor conhece muito bem, ministro, que é o presidente Lula, é inevitável falar do atual contexto que o governo vive, e queria falar, o senhor mencionou muito esta questão deste olhar de diálogo que o Papa Francisco tinha, e o que a gente percebe aqui, num país tão polarizado politicamente, o quanto, na sua avaliação, o governo tem conseguido dar conta deste ambiente de polarização política no país, e o quanto, na sua avaliação, o presidente Lula tem buscado outros mecanismos nesta segunda metade do atual mandato para conseguir superar um ambiente de tanta tensão e polarização aqui no país, ministro? Olha, Yuri, a tua pergunta é muito oportuna. Eu vivi, por um privilégio da história, 2 momentos de governo. Primeiro momento, o Lula 1 e Lula 2, eu era chefe do gabinete do presidente, estava muito perto ali. E agora, aqui no Ministério do Trabalho, eu tenho a honra de ser o secretário nacional da Economia Solidária, que é um trabalho que eu gosto muito. E o que eu observo, Yuri, é que o Brasil mudou muito e o povo brasileiro mudou muito, né? A eclosão de 2013 e toda essa revolução digital que houve, mas, sobretudo, a maneira como a direita neofascista soube utilizar as redes sociais, disseminando um processo de divisão, de ódio e de fake news por todo o país, percorrendo todas as camadas sociais, mudou muito a cultura popular e mudaram muito também a própria cultura política. Então, ser governante agora e com um Congresso pós-orçamento secreto, um Congresso pós-emenda impositiva, Yuri, muda muito a forma de governar e a forma de dialogar, né? O presidente Lula sempre foi um homem de pontes, um homem de união, né? Me lembro, inclusive, que quando ocorreu a morte do Papa João Paulo II, numa circunstância semelhante à nossa atual, o presidente Lula leva no avião para Roma, além do chefe dos 3 poderes, todos os ex-presidentes que aceitaram o convite, com exceção do presidente Collor. Hoje seria praticamente impossível você fazer isso no país. Mudou muito. O clima na relação com Fernando Henrique, com Sarney, era outro daquele clima que nós temos, infelizmente, nesse pós-Bolsonaro. Então, eu acho que o presidente, Yuri, se equilibra, busca, tem sinais, está fazendo muitos sinais em relação aos 3 poderes, em relação à bancada do Senado, da Câmara, para tentar construir uma unidade. Sem essa unidade, você não consegue, de fato, governar o país. Nós temos um problema grave, que vocês sabem, 24% do orçamento geral hoje se transformaram em emendas parlamentares. Aquilo que era política pública se transformou agora muitas vezes em política paroquial, destinado por cada parlamentar para os seus redutos e assim por diante. Sem falar que se é 24% do orçamento geral, do orçamento realmente livre de aplicação nos ministérios, 50% do orçamento está tomado pelas emendas parlamentares. Isso conferiu para o Congresso uma outra característica, uma outra forma de relação. Então, o presidente Lula está sentindo na carne a dificuldade, né, do diálogo e de como levar essa questão toda, mas esse caráter de conciliação, de busca de negociação, ele continua. Eu acho que na viagem para o Japão agora isso ficou evidenciado de novo, quando ele leva os presidentes dos 2 poderes com ele e, sobretudo, Câmara e Senado, né, no caso legislativo, Sim. E ele tenta manter esse diálogo. Agora, não é fácil. Ministro, o senhor
falou para a gente aí de um acerto do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva naquela condição de preso em 2019, quando ele envia essa carta entregue pelo senhor ao Papa Francisco, né? Tem até mais detalhes dessa história curiosa no site da CNN Brasil. Mais cedo a gente conversou com o ex-ministro Gilberto Carvalho, ele deu detalhes de como foi a chegada dessa carta até o Papa, então tem lá mais informação para quem ficou curioso em entender. Toda política, todo governo é feito de erros e acertos, então a gente pode dizer que este foi um acerto ali de um presidente que pavimentava sua volta ao poder. Depois de 2019, uma vez solto, ele se organizou para fazer várias viagens internacionais, foi ao Vaticano, encontrou o Papa Francisco, falou sobre o combate à fome. E sobre os erros, ministro, o que a gente pode destacar nessa gestão de Lula, já com 2 anos e meio transcorridos, de erros que Lula tem cometido neste 3º mandato? Algumas pessoas dizem, faltam bons conselheiros. Cadê aqueles ministros cabeças brancas de antigamente que puxavam a orelha de Lula? Será que é isso que está faltando? Você me põe em apuros, Basília. Essa foi uma pergunta toda feita aqui de um jeito. Esse é o seu papel, tá certo. Tá certo. Não, é o seguinte, primeiro, o Lula precisava, de fato, renovar o time que estava com ele. De fato, qual é a diferença? Em 2003, Lula chega cercado por pessoas que cresceram junto com ele na luta e que, de alguma forma, tinham com ele uma intimidade, uma liberdade para dizer as coisas com muita clareza. Por quê? Porque havia um clima, né? Um Márcio Tomás Bastos, um Zé Dirceu, uma Dilma, um Buchiquem, um Palocci, Dulce, eram pessoas que tinham construído junto, então eles tinham toda a liberdade. Eu cansei de ver o nosso japonês, o Buchiquem, dando de dedo no presidente em reuniões. Havia um clima de informalidade próprio, né? E, de fato, isso ajudava muito, porque uma das principais virtudes do presidente Lula, isso eu testemunhei, foi sempre essa história de escutar a diversidade, os contraditórios, e depois dar a sacada dele, fazer um insight e tomar suas decisões. E, de fato, agora era natural que ele renovasse esse time, porque alguns não estão mais conosco, no caso do Buchiquem, outros estão em outras posições. Enfim, estava mais do que correto. E é claro que é diferente a relação. As pessoas olham para ele de um outro nível, né? Ele vem com uma autoridade, né, muito mais forte do que era naquele período. Então, olha que cena bonita aí nós estamos vendo. Então, começa daí a questão. Eu acho que o nosso grande problema, eu fiz questão de ressaltar na primeira fala, que um dos grandes problemas nossos foi, de fato, a questão da mudança que o Brasil sofreu e como Lula teve que se adaptar a uma nova realidade, que é a realidade brasileira, dessa nova cultura que se estabeleceu, né? Esse clima de ódio, esse clima de antagonismo e com um Congresso muito diferente. Isso nós tivemos dificuldade. Eu acho que nós erramos na demora. Logo no início do governo, a gente faz uma medida provisória da transição com 30 bilhões para poder funcionar o governo. Esquecemos de mostrar para o povo que aquilo era para tapar um buraco que tinha sido deixado para o governo Bolsonaro. Ali teve um problema. Depois, eu me permito dizer isso, a questão do déficit zero para cada ano foi um problema, porque se você tem, de um lado, 24% do orçamento tomado pelas emendas e mais o déficit zero, o teu campo de negociação, o teu campo de aplicação dos recursos fica muito limitado. Então, a atmosfera de limitação, de corte, fez com que muitos dos programas que nós fomos lançando ao longo do tempo, portanto, semeamos muito, não tiveram a irrigação necessária. Muita coisa não chegou à ponta. Parte das dificuldades que nós estamos tendo na questão da pesquisa e tal, está ligado a isso, porque muitos programas nossos, embora lançados, não deram o resultado esperado em função das limitações orçamentárias que nós tivemos. E aí eu acho que nós tínhamos que ter, eu espero que a gente tenha ainda a coragem de mudar essa questão, porque nós precisamos fazer com que esses programas de fato frutifiquem, porque eles são excelentes.
eles cuidam dos pobres. Nós temos orgulho de dizer que nos 2 primeiros anos nós tiramos 60 mil pessoas por dia, vou repetir, 60 mil pessoas por dia da miséria. Isso não é pouco, mas ainda é insuficiente. Nós precisamos fazer mais. Então, essas limitações, naturalmente, nos diminuíram muito a eficácia do nosso governo. E um outro erro que nós tivemos foi uma comunicação muito falha que não levou em conta os novos modos de comunicação, que são totalmente diferentes do que da primeira vez. Você trabalhar sem intenso trabalho nas redes sociais, fica muito difícil você hoje falar com o povo de verdade, com o povo que está na ponta. Eu diria isso. Para falar bem Obrigada. a verdade, né? Para falar bem a verdade, ministro, a questão do arcabouço fiscal, ela até pelo projeto da lei orçamentária, ele de fato, do jeito que está, é insustentável, não vai dar mesmo para continuar.